De início, né, a intenção dos projetos era pensar no recurso hídrico, porque lá nós estamos numa região que a gente chove muito, só que eu vim de uma região que tem escassez hídrica, né? Então, fazer essa conscientização de estar utilizando o recurso hídrico de forma racional é difícil numa região que chove muito, por exemplo. Onde nós temos vários, nós chamamos lá de igarapés, né? Vários igarapés, poços artesianos, com muita facilidade. Então, você entra numa zona rural, não é que nem aqui que você demora a achar água em um lugar. Então, eu sou agrônoma, né, tenho mestrado e doutorado na área de irrigação, uma tecnologia aplicada à área da agropecuária, né? E trabalhar no sentido de reuso foi para que a gente tentasse conscientizar a população, né, em que a gente tem um recurso que, apesar de aparentemente ser abundante, é escasso. Então foi aí que surgiram as ideias de trabalho de reuso com águas cinzas, né, em que a gente está tentando montar um protótipo de filtragem nessas regiões rurais do Pará. E a partir dessa pesquisa, em que a gente vai escolher o filtro, qual será o melhor protótipo, a gente está lá como um projeto de extensão para que essas águas sejam filtradas e reutilizadas na agricultura, como, por exemplo, em hortaliças irrigadas por gotejo, né? Em que a água ela não tem contato diretamente com a planta. O objetivo central do reuso de água que vocês desenvolvem no Pará é basicamente o mesmo aqui da região do Seridó? Sim, é basicamente o mesmo. A conscientização, por exemplo, eu acredito que, na verdade, nós temos vários objetivos, né? Só que eu acho que o objetivo geral, vamos dizer assim, né, é a conscientização do recurso hídrico. Então, nós temos água potáveis lá em grande quantidade, diferentemente daqui, da região do Seridó, que é em pouca quantidade, mas em grande quantidade entre aspas, né? Porque essa água potável pode estar sendo utilizada para as atividades humanas, né? E esse reuso, em que aqui no Seridó, acredito que o reuso de água é devido à grande escassez, né? Lá, o reuso de água a gente utiliza para que a gente não venha a ter escassez. Apesar de ser uma região, vamos dizer assim, chuvosa, conversando com pessoas da região que são mais antigas, elas relatam já que, por exemplo, um rio, um igarapé lá não tem o mesmo nível de anos passados. Então, a gente sabe, devido ao aquecimento global e tudo isso, né, que isso interfere também nos regimes de chuva. E estão ficando cada vez mais concentrados na região também, né? Então, o objetivo geral é esse, é o uso racional da água. E outro objetivo, né, que talvez ele não seja aplicado aqui, é a questão do saneamento, né? Porque essas águas lá dos lavabos, elas estão indo diretamente jogadas no solo, não tem uma questão de canalização, de destino correto. Então, isso pode estar salinizando o solo, que também acontece aqui na nossa região, né? Pode estar salinizando o solo. Então, nesse objetivo também de, vamos dizer assim, ajudar parte, né? Claro que a gente não consegue integrar 100%, porque é apenas águas cinzas, mas parte de um saneamento básico, por exemplo. Então, essas águas, em vez de estar sendo jogadas no ambiente, né, salinizando o solo, a gente está coletando essas águas já filtradas para que a gente possa, vamos dizer assim, dar produtividade a uma água que antes ela não era utilizada mais, entendeu? A gente está falando de duas regiões do Brasil, mas o assunto de reuso de água também tem uma ligação, como você mesmo disse aí, com a escassez, né, dos últimos tempos. Você acredita que esse tema de reuso de água, ele ainda precisa ser mais discutido no Brasil, sobretudo em outras regiões mais centrais do nosso país? Sim, acredito. Porque, por exemplo, quando você chega numa região de escassez hídrica, que nem é aqui, no sertão nordestino, é difícil a pessoa ainda, vamos dizer assim, se conscientizar e economizar água. Ainda é difícil, né? Porque a gente vê alguns absurdos acontecendo aí no dia a dia. Imagine numa região chuvosa, né? Então, eu acredito que o discurso aqui ele já é muito feito e tal, falta uma conscientização da população. Mas em regiões chuvosas,
é algo que se vem, vamos dizer assim, é novo para mim, né? Porque é difícil, inclusive, eu entrar em sala de aula e dizer aos meus alunos que eles têm que fazer irrigação com uso racional da água quando eles me dizem que lá tem água em abundância. Mas se você pegar essa quantidade de água que a gente acha que tem em abundância na região norte, né, é a única água que a gente tem. Vamos dizer assim, em quantidade concentrada em um lugar, né? Água doce e potável. Então, eu acredito muito que se um dia a gente tiver um colapso de água mundial, que a gente já vê que isso pode acontecer, a nossa região norte vai ser um olheiro, né? Então, nós precisamos preservar. E isso não somente com projetos de recursos hídricos voltados para reuso de água, mas também conservação das matas ciliares, que isso a gente vê cada vez mais sendo degradadas, né? Com as queimadas que também acontecem lá na região. Então, é uma discussão que deve ser mais ampliada, no sentido, principalmente na educação base, né? Porque nós do IF, nós damos aula, a gente dá aula na educação base, mas dá aula na graduação também. Nós temos curso de mestrado, doutorado, mas esse discurso ele tem que vir para a educação base. E não é um discurso que eu digo uma aula falando sobre recurso hídrico, uma pincelada que o aluno vê um ano e esquece. Um discurso ao longo da construção da criança até a formação que ela vai ter. Porque é um recurso ilimitado, né? Professora, mas não tem a renovação do ciclo d'água? Tem, mas eles não. O ciclo hoje já não consegue mais se renovar na capacidade que a gente está consumindo, né? Devido ao aumento da população. Então, eu acho que precisa ser amplificado esse discurso. Você consegue, por exemplo, levar os exemplos aqui da região do Seridó, que é uma região sua, né? Para eles lá no Pará, e o que é que eles falam quando você exemplifica aqui, por exemplo, no Seridó, o reuso de água é trabalhado porque tem escassez e que um dia a região pode também ficar escassa. Então, você chega a levar esses exemplos e o que é que seus alunos falam? Sim, eu chego a levar esse exemplo. Inclusive, minha primeira aula é falando sobre recurso hídrico, né? E eu levo um mapazinho que eu acho que a gente sempre vê a quantidade de água que a gente tem doce no mundo, né? E dessa quantidade, o que é utilizada. Então, eles têm um impacto da realidade, né? E quando, inclusive, eu já trouxe 2 alunos meus aqui na região, e quando eu venho de carro, eu não gosto de vir dirigindo, né? E esses 2 alunos que vieram ao longo das estradas em que ele percorre, ele sai da parte litorânea, entra no Agreste, entra no Sertão Nordestino, o impacto é muito grande, né? E eles me perguntam como é que consegue sobreviver. Então, e a água é para tudo, não é só para produção, né? Para tudo a gente precisa do recurso hídrico, então é algo muito impactante para eles, sim. É até, vamos dizer assim, a virada de gatilho na hora que eu contrasto as regiões, para que ele comece a pensar no reuso da água, no uso da água racional de forma diferente. É como se fosse um gatilho aqui, a nossa região ela é usada para mostrar e para que eles tenham consciência disso, entendeu? Então, é algo assim que não pode faltar essa comparação, sim, na sala de aula, e eu levo muito. Que outros projetos você trabalha no IFPA? Olha, nós temos projetos com açaí irrigado, porque hoje lá nós temos algumas culturas. O açaí é uma cultura lá da região e ele é um açaí, o nativo é açaí de várzea, então ele é acostumado em ambientes alagados. A Embrapa melhorou essa cultura e hoje nós temos que chamados os açaís de terra firme. E esses açaís de terra firme precisam ser irrigados. Então nós temos projetos de monitoramento do manejo da irrigação, né? É um projeto que, por exemplo, eu quero saber ao longo de um ciclo quanto de água ele está colocando no açaí, se é muito, se é pouco. E isso é com sensores de solo instalado, com a avaliação climatológica do lugar, que a evapotranspiração influencia bastante nessa quantidade de água que a gente vai colocar para a planta. Além disso, nós temos também trabalhos com soja, com milho, com omissão de água, né, para a gente saber até que ponto eu posso omitir uma quantidade de água numa cultura, vamos dizer, numa grande cultura como a soja, né, e ela vai me responder o mesmo poder de produção, no sentido de se eu estar colocando 100% do que é o que ela precisa, né, por nós estarmos numa região úmida.
Então, essa umidade própria do ambiente, ela interfere também nessa demanda hídrica da água. Então, nós temos esses trabalhos e também temos trabalhos de mapeamento de áreas ciliares, né, no qual nós fazemos mapeamento de algumas plantas, algumas que não são culturas, porque ainda não são cultivadas pelo homem, são extrativistas, por exemplo, abacaba, e que essas áreas estão cada vez mais sendo desmatadas para a produção de soja, para a produção de açaí irrigado, e nós estamos fazendo mapeamento desses remanescentes para mostrar ao produtor que com aquela área lá preservada ele consegue, né, vamos dizer assim, tirar um sustento para a sua família, sem precisar desmatar, porque essas áreas elas são importantes para o nosso recurso hídrico, né, para as matas que são as matas ciliares e estão próximas também desses cursos desses rios. Então, são diversos projetos. Esses projetos eles englobam bolsistas, nós temos bolsistas do CNPq, né, no qual hoje eu acho que nós temos 8 bolsistas recebendo bolsa, então ajuda nessa questão social de manter o aluno, porque é difícil hoje o aluno que vem ele vem da zona rural para estudar e é difícil se manter na cidade, então essas bolsas de certa forma ajudam eles, né, na questão social de se manter, mas também incentiva o aluno a trabalhar com pesquisa, com extensão, dentro das propriedades, vendo outras realidades. Então eu hoje faço parte de 2 grupos de pesquisa lá, o NUPEXA, que é Solo e Água, né, e outro que é mais recente, no qual eu sou uma das coordenadoras do grupo, chamado, a sigla é GEMABio, mas é um grupo de gestão aplicada à modelagem, aplicada a biosistemas, e que trabalha com vários tipos de pesquisas, mas voltada para essa conservação do recurso hídrico, entendeu? Qual a diferença do açaí que é cultivado lá no Pará para o que chega aqui na nossa região industrializado? O industrializado, essa é a diferença? Pode falar? Pode, ficar à vontade. Olha, é muito diferente. O nosso açaí que a gente toma aqui, ele é misturado com água. Se você chegar lá no Pará para tomar um açaí, ele é forte. Mesmo que você... E até o método de tomar. Nós tomamos açaí. Eu já sou... meus alunos dizem que eu já sou uma paraense nata. Eu tomo açaí numa tigela, com farinha e com carne. Comendo carne, o camarão costuma muito usar carne de charque, né? E quando é tomado o açaí como uma sobremesa, que é o sorvete, assim, eles chamam de sorvete, né? Mas aqui não é um sorvete, é açaí, né? Na tigela. Lá também tem já algumas fábricas, mas é totalmente diferente o sabor. Totalmente. É um sabor, inclusive, para quem não gosta de sabores fortes, é um sabor que você vai comer a primeira vez, você tem, vamos dizer assim, um impacto por causa do que a gente come aqui, mas o daqui é muita adição de açúcar, de água, lá é natural. Lá você toma açaí, se você quiser, batido na hora. É colhido, batido e você toma ele natural, inclusive natural que eu digo quente, assim, sem estar gelado, sem estar... Né? Então, é uma fruta forte. É uma fruta forte, é um alimento base. Não é uma sobremesa, é um alimento básico da alimentação paraense e também do norte. É que nem o nosso feijão aqui com farinha, é lá o açaí com farinha. Eurigiana, eu quero agradecer pela sua participação aqui no Sistema Rural de Comunicação, desejar sucesso nos seus projetos, nos seus trabalhos. Se mais alguma informação que queira acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço pelo convite, é uma imensa satisfação poder voltar a casa, né, e estar dando essa fala, mas eu quero finalizar a minha fala com uma coisa. Eu estava aqui antes de vir aqui para a rádio, né? E eu estava ali em frente ao CDS e me emociono muito. Meus alunos falam que eu tenho um coração mole, apesar de ser brava, porque eu sou nordestina, né? Que a educação é o único caminho, né? Eu sou filha de pais pobres, em que apostaram na educação e hoje eu sou doutora. Assim, eu não gosto muito de utilizar esse título, porque é algo que entre aspas, é um título, mas é algo que a gente, vamos dizer assim, passa por muitos desafios para poder chegar nele, né? Inclusive, entre esses desafios, você chegou a estudar nos Estados Unidos. Eu estudei lá, fiz o sanduíche, como eu falei anteriormente, né? Eu fui fazer a minha pesquisa de doutorado lá.
Então, eu trouxe a minha tese, doutorado, ela é da região da Califórnia. E é isso, todo mundo é capaz, é possível, né? Sair de uma região, de uma cidade pequena, de 60 mil habitantes, de filhos de pais e mães pobres, né? Mas que o único caminho para mudar essa realidade é a educação. Então, é o que eu falo para os meus filhos, eu não tenho herança para deixar para vocês. A herança que eu vou deixar para vocês é a educação. Vocês peguem essa educação e transformem em bons frutos, né? O caminho é a educação. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para Caicó e para toda a nossa região, né? A educação é o caminho.